Por favor, meus irmãos, abram as Bíblias no livro de Lucas, capítulo 17, a partir do versículo 11, nós vamos ler esse texto que nós já conhecemos bem, mas Deus, Ele tem sempre algo novo para nós, para nossas vidas. Ele tem sempre uma palavra nova para a minha vida e para a sua vida, uma instrução do céu para mim e para você. E hoje, no primeiro dia da semana, irmãos, nós já vamos receber essa porção do alimento divino para que nós possamos, durante toda a semana, estarmos sendo conduzidos pela direção do Senhor. Amém? A partir do versículo 11, diz assim a palavra do Senhor: de caminho para Jerusalém, Jesus passava pelo meio de Samaria e da Galiléia. Ao entrar numa aldeia, saíram-lhe ao encontro 10 leprosos, que ficaram de longe e gritaram: Jesus, mestre, tenha compaixão de nós. Ao vê-los, Jesus disse: vão e apresentem-se aos sacerdotes. Aconteceu que, indo eles, foram purificados. Um dos 10, vendo que estava curado, voltou, dando glórias a Deus em voz alta. E prostrou-se com o rosto em terra aos pés de Jesus, agradecendo-lhe. E este era samaritano. Então Jesus perguntou: não eram 10 os que foram curados? Onde estão os 9? Então não se achou quem voltasse para dar glória a Deus, a não ser este estrangeiro. E ele lhe disse: levante-se e vá, a sua fé salvou você. Amém, meus irmãos? Meus irmãos, eu creio que você já deve ter ouvido pregações nesse texto, mas eu quero dizer para você que esse texto é um dos mais importantes, irmãos, que eu acho, e que eu já li aqui na Bíblia Sagrada. Isso pelo menos por 3 motivos, na primeira vista, que a gente pode dizer por que esse texto é tão importante, irmãos. Porque, em primeiro lugar, irmãos, é nesse texto que a gente vê e aprende que foi aqui um momento, um lugar em que Jesus, ele curou o maior número de pessoas de uma só vez. Foram 10 que foram curados de uma só vez, irmãos. Amém? Eu não me lembro de um outro texto na Bíblia em que Jesus tenha curado tantas pessoas, irmãos, como aqui nesse texto. 10 pessoas de uma só vez. E o que é que eu aprendo aqui em primeiro lugar, irmãos? Eu aprendo, irmãos, que Deus, o nosso Deus, Ele é tão poderoso, irmãos, e aqui a gente vê o operar, do seu poder, que Ele pode, irmãos, fazer uma obra coletiva. Ele pode curar muitas pessoas de uma vez só, não só curar, irmãos. Não importa o tamanho e a quantidade de problemas que haja, a quantidade de dificuldades que haja, se Deus quiser, for da vontade dEle, Ele pode realizar de uma vez só. Amém ou não amém, irmãos? Então, nós estamos aqui esta noite. Se Deus for da vontade dEle, Ele pode solucionar todos os problemas de uma vez só. Porque aqui a gente pode ver o poder de Deus. Ele curou 10 pessoas de uma vez só. Amém ou não amém? Então, a primeira coisa é essa, irmãos, que Jesus curou o maior número de pessoas ao mesmo tempo. A segunda coisa que nós vemos nesse texto é um texto que revela, irmãos, de maneira poderosa, o trabalhar de Deus também através dos processos. Ou seja, Deus, Ele tem diversas maneiras de trabalhar, e Ele trabalha, irmãos, muito nas nossas vidas através de processos. Ele cura, irmãos, de maneira repentina, mas Ele também pode curar progressivamente e não de uma forma instantânea. Porque Deus não tem uma fórmula, irmãos. Deus, ninguém pode botar Ele numa caixinha e dizer que Deus é assim ou assado.
Deus, ele age da maneira que ele quer, porque ele é Deus. Ele faz da maneira que ele quiser. Da maneira que ele faz na minha vida, talvez ele não faça na sua. Da maneira que ele faz na sua vida, talvez ele não faça na minha. Eu não posso botar Deus dentro de um padrão, irmãos. Porque ele trabalha da maneira que ele quer, da forma que ele quer. Aqui, irmãos, ele curou 10 pessoas de uma vez só, mas houve um processo. Ele disse, vão para o sacerdote. E à medida que eles iam caminhando, é que eles foram curados. Amém ou não amém, irmãos? Então, alguns momentos da Bíblia, irmãos, que Jesus, ele operou dessa maneira. Houve uma vez que havia uma pessoa com deficiência na vista, e ele queria ser curado. Jesus colocou a mão, orou ali para ele ser curado. E Jesus perguntou, e agora, como é que você está vendo? Não, eu estou vendo, mas eu estou vendo os homens assim como árvores, né? Assim meio embaçado, eu não estou vendo legal ainda não. Aí Jesus vai novamente, e aí que o homem é curado. Porque teve um processo também, amém ou não amém, irmãos? Se Deus quiser, irmãos, como ele fez com a mulher do fluxo de sangue, ela tocou nele e foi curada instantaneamente. Mas se Deus quiser que a nossa cura seja num processo, irmão, ele também vai fazer. Porque ele, irmãos, cura, trabalha, opera da maneira que ele quer, da vontade dele, irmãos. Amém ou não amém, irmãos? Então é a segunda coisa que eu vejo nesse texto, porque Jesus mandou que eles fossem se apresentar ao sacerdote para serem curados, e no momento que eles saíram andando, aí aconteceu a cura, tá certo? A terceira coisa, irmãos, que nós vemos nesse texto, e é por isso que eu acho esse texto muito importante. A primeira é porque foi o maior número de pessoas que ele curou de uma vez só. A segunda é porque a gente vê que Deus curou num processo. E a terceira, irmãos, é porque é um texto que nos fala sobre gratidão. Algo que a gente não pode esquecer e deixar, irmãos, de atentar para isso, sobre gratidão, porque só um voltou para agradecer, e geralmente nós escutamos as pregações sobre esse tema, né, irmãos? E é a partir desse contexto, irmãos, que eu quero compartilhar esta mensagem com meus amados irmãos esta noite, tá certo? A primeira coisa, irmãos, que eu quero atentar nesse texto, a palavra de Deus diz que aconteceu, versículo 11, que indo ele a Jerusalém, passou por meio de Samaria e da Galiléia, e entrando numa certa aldeia, a gente está vendo que Jesus está caminhando, ele está indo num caminho, e quando ele entra numa certa aldeia, alguns homens entram no caminho dele, saíram-lhe ao encontro de Jesus. Então, eles entraram ali, irmãos, nós podemos dizer, entenda, numa forma simbólica, que eles entraram na rota de colisão com Jesus. Jesus está andando, aqui, ele está fazendo a obra, e aqueles homens vêm em sentido contrário de Jesus e se encontram com Jesus. Eles entraram ali na rota do Senhor Jesus, né? É uma rota de colisão, porque né, se eles não param, e a gente pode entender também, irmãos, como uma rota de colisão, porque todas as vezes que as pessoas entram no caminho de Jesus, ou Jesus entra na vida das pessoas, irmãos, há um impacto. Algo surpreendente acontece, não fica da mesma maneira, porque, irmãos, aqueles que passam no caminho de Jesus, as suas vidas são impactadas e transformadas, porque Jesus é o Todo-Poderoso. Amém, irmãos? Então, irmãos, Jesus é o caminho. Ele segue o seu próprio caminho, irmãos. A Bíblia diz que ele é o caminho, a verdade e a vida, irmãos. Ele é o próprio caminho. Mas os homens, irmãos, foi que decidiram entrar neste caminho. Os irmãos estão compreendendo, irmãos? A pessoa pode dizer, não, mas ali era Samaria, Galiléia, mas era o caminho de todo. Não, Jesus é o caminho. Ele tem o seu próprio caminho. Ele é o próprio caminho, aliás. E aqueles homens decidiram, naquele dia, pelas suas necessidades, entrarem no caminho de Jesus. E aí, irmãos, foi quando eles tomaram essa decisão, foi que o milagre aconteceu na vida deles. Porque, irmãos, o milagre acontece, irmãos, quando nós entramos no caminho de Jesus. Quem já entrou aqui no caminho de Jesus? Quando a gente passa, irmãos, a entrar
no caminho que o Senhor Jesus está passando, irmão, as coisas são transformadas, irmãos. As coisas acontecem. Muitas pessoas querem milagres, muitas pessoas querem o sobrenatural, distantes de Jesus, irmãos. Isso não vai acontecer, irmão. Isso não vai acontecer. Para que isso aconteça nas nossas vidas, a transformação, o milagre, a gente tem que estar no caminho de Jesus, irmãos. E esta noite, como eu falei aqui no início, irmãos, Jesus, ele está passando por aqui. O Espírito Santo de Deus, já nos louvores, já estava chamando você, venha para o caminho. Se você quer uma transformação na sua vida, se você quer que um milagre aconteça na sua vida, entre no caminho de Jesus, porque sem Jesus nós não podemos nada. Sem Jesus não acontece nada nas nossas vidas de extraordinário, irmãos. Sem Jesus, irmãos, as nossas vidas vão continuar sempre à margem da estrada, à margem do caminho, irmãos. E fora do caminho, irmãos, nós não podemos nada. Não podemos nada, irmãos. E aí, quando eles tomaram essa decisão, irmãos, o milagre aconteceu. E eu creio que há pessoas aqui esta noite que, assim como esses homens, tomaram essa decisão. Eu hoje vou buscar o caminho de Jesus. Eu creio, irmãos, que há pessoas aqui esta noite, irmãos, que decidiram, hoje eu vou para aquele culto. Hoje eu vou entrar ali onde Jesus está. Eu vou entrar na rota de Jesus. Eu creio que há pessoas aqui esta noite, irmãos, que decidiram cancelar alguma coisa que iam fazer para estar aqui esta noite. Amém ou não amém? E aí, irmãos, eu ouso a dizer, irmãos, que a partir do momento, você com esse desejo no seu coração, de vir para o caminho de Jesus, eu ouso dizer que a partir do momento que você estava se arrumando em casa, para vir buscar a Jesus, você já estava sendo abençoado pelo poder do Senhor. Amém, irmãos? Pode aplaudir Jesus. Quando a gente, irmãos, decide, irmãos, buscar o caminho do Senhor, irmãos, a gente está buscando a vida com Deus. E essa é a verdadeira vida. Porque somente o Senhor pode nos dar uma vida com abundância, irmãos. Muitas pessoas, e nós mesmos, já vivemos muito tempo nas nossas vidas sem Jesus. Eu fui um. Era uma vida, mas não era uma vida com abundância. Porque somente com Jesus, irmãos, a gente começa a conhecer uma vida com abundância. Quando a gente fala uma vida com abundância, as pessoas pensam que é riqueza. Não, irmãos, é abundância, irmãos, de alegria, abundância de esperança, abundância de fé, abundância, irmãos, de uma vida de paz, irmãos. Essa é a vida que Jesus nos proporciona. Há lutas, há dificuldades, mas somente quando a gente está em Cristo Jesus, irmãos, a gente passa a ter uma visão de mundo diferente, porque a nossa visão, irmãos, ela agora tem uma visão dupla, do natural e do sobrenatural. Amém, irmãos? Então, a gente agora anda pelo sobrenatural, pelo Espírito e pelo natural. E aí, isso nos faz ter uma vida com abundância, irmão. A vida de esperança no amanhã, de esperança da vinda do Senhor Jesus, de esperança, irmãos, que algo vai acontecer, porque a gente sabe que o nosso Senhor, nosso Deus, Ele opera maravilhas. Amém ou não amém, queridos? E aí, irmãos, a gente passa a ter uma vida com abundância. Então, vir para este lugar, para o caminho do Senhor, é buscar uma vida com Deus. É um caminho de vida e não de morte. É por isso que Jesus diz, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Porque esse caminho, irmãos, nos conduz à vida. Amém, irmãos? E quando você decidiu estar aqui hoje, irmãos, é buscando essa vida, a verdadeira vida. Eu estava vendo aqui o pastor Gilson, ele falando,
Quantas pessoas nesse momento estão pensando em tirar sua vida? E aí eu me lembrei de uma pesquisa que eu li, irmãos, em setembro, né? Porque setembro tem aquela campanha de Setembro Amarelo contra o suicídio. Agora presta atenção, irmãos, o que diz essa pesquisa lá? Uma parte da pesquisa, né? A pesquisa disse, irmãos, além de falar da quantidade de pessoas que tiram as suas vidas, se é masculino, feminino, a idade, tem um detalhe que me chamou a atenção. Sabe qual é o horário que a maioria das pessoas decide não mais viver, irmãos? De 18 às 19 horas. Dos domingos. Dos domingos. De 18 às 19 horas. Você sabe o que acontece nos domingos de 18 às 19 horas? Os cultos a Deus. Você decidiu vir buscar o caminho da vida aqui esta noite. Mas tem muitas pessoas, irmãos, que estão buscando o caminho da morte, porque ainda não compreenderam que Jesus, Ele pode nos dar a verdadeira vida. E as pessoas, irmãos, no domingo, por que elas tiram a vida, irmãos? São pessoas que passam lutas na mente, e aí, irmãos, elas, segundo o que eles estudaram, essas pessoas no domingo, elas ficam mais sobrecarregadas, porque elas se lembram que na segunda-feira vai começar os problemas, as preocupações, as batalhas que eles estão passando, e eles não se fortalecem para enfrentar essas dificuldades, irmãos. Mas quando a gente tem a vida com abundância, irmãos, pode vir as lutas, pode vir as dificuldades. Eu tenho certeza que tem pessoas que chegou aqui esta noite passando muitas batalhas, mas decidiu, eu vou buscar o caminho da vida, porque Jesus é quem me fortalece, e amanhã é segunda, vem terça, vem quarta, vem quinta, vem sexta, vem sábado, e eu vou vencer todas as batalhas, porque o Senhor é o meu rochedo. Aleluias! E aí, meus irmãos, glórias a Deus porque você está aqui. E você vai sair desse lugar hoje mais transformado ainda, pelo poder do Espírito Santo de Deus, pelo sopro da vida do Espírito na sua vida. Glórias a Deus. E aí, irmãos, o que a gente vê mais aqui, irmãos, nesse texto tão maravilhoso? A gente viu, irmãos, que eles entraram no caminho do Senhor Jesus, irmãos. A gente pode ver também, meus queridos irmãos, que esses homens, irmãos, eles aqui, eles eram marginalizados. Eles, queridos, eles eram marginalizados pela sociedade, mas mesmo assim, eles não se esconderam de ir para a presença de Jesus. Eles eram rejeitados. O que é um marginal, irmãos? Marginal é aquele que está à margem, ou à margem da lei, ou à margem da sociedade. Esses homens eram marginalizados porque estavam à margem da sociedade. Um leproso jamais poderia conviver no meio da sociedade. Um leproso jamais poderia estar ali no meio da sociedade. E da mesma forma, irmãos, a lepra afastava as pessoas da sociedade, e por isso eles eram marginalizados. A lepra, ela também tipifica o pecado. E é por isso, irmãos, que o pecado afasta o homem de Deus. A gente nasce com esse pecado, é como se a gente nascesse com essa lepra interior nas nossas vidas, que é o pecado. Amém? Você está compreendendo, irmãos? É por isso que Isaías diz 59:2, o que nos faz separação de nós e Deus são nossos pecados. E aí, irmãos, da mesma maneira que aqueles homens eram separados da sociedade, o pecado nos separa de Deus. O pecado nos afasta de Deus, irmãos. E é isso que nós aprendemos na palavra de Deus. Talvez tenha alguém aqui no nosso meio que possa estar se sentindo assim, né? Que não pode se chegar a Deus, porque tem isso dentro dele. Talvez tenha alguém aqui esta noite, irmãos, que não se sintam à vontade para estar glorificando a Deus por causa
da marca do pecado. Talvez chegou alguém aqui esta noite que possa estar se achando que não pode se aproximar de Deus, assim como esses homens, porque eles entraram no caminho de Jesus, mas ficaram gritando para Jesus. Talvez tenha pessoas aqui esta noite que possam estar dizendo: eu não sou digno de ir para Jesus, eu não sou digno de ir para a presença do Senhor. Há muitas pessoas que podem chegar aqui esta noite, irmãos, e dizer assim: não, eu vou primeiro me curar, eu vou primeiro me tratar, e depois eu vou para Jesus. Mas deixa eu te dizer uma coisa aqui esta noite, irmãos. O Senhor Jesus, irmãos, é Ele que diz: vinde a mim, todos que estão cansados, sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Ele diz a todos, irmãos: vinde a mim. Jesus nos convida a irmos a Ele da maneira que nós estamos, com os nossos pecados, com as nossas enfermidades, com as nossas lutas. A gente tem que ir até Jesus, irmãos. Amém, queridos? Então vejam bem, irmãos, e muitas pessoas, irmãos, chegou aqui esta noite, já tendo isso no seu coração, que não pode se aproximar de Deus, porque o pecado está lhe acusando, e aí o inimigo aproveita a oportunidade, porque o inimigo é sagaz, irmãos, e ele vai e acusa ainda mais, dizendo que você não era nem para estar aqui, porque você é um pecador. Porque a função do inimigo é essa, irmãos. Talvez tenha pessoas que já entregaram suas vidas para Jesus, e devido a alguma batalha, esteja com isso no seu coração, na sua mente, dizendo: não era nem para me estar aqui hoje, porque eu estou sujo, eu estou com pecado. E aí o inimigo aproveita essas situações, irmãos, para soprar na mente das pessoas, irmãos, e dizer que ela não é digna de estar na presença de Jesus, porque ele trabalha dessa maneira. E o interessante do inimigo trabalhar, irmãos, porque ele não trabalha, irmãos, ele só trabalha na primeira pessoa, no eu. E ele faz compreender que é você. O inimigo sopra para você na primeira pessoa. Ele não diz: eles estão em pecado, na terceira pessoa. Ele não diz: nós, na segunda pessoa, estamos em pecado, mas ele diz: eu. E é isso que ele sobra nas nossas mentes. Eu não sou digno de estar na presença de Deus. Eu estou sujo na presença de Deus. Eu estou em pecado. E é por isso que eu não vou passar no caminho do Senhor. É por isso que eu não vou para os pés do Senhor Jesus, porque eu não sou digno, irmãos. Você pode até se sentir, irmãos, despreparado para estar na presença do Senhor. E aí você pensa: quem sou eu para estar aqui, para glorificar a Deus, para orar a Deus, para pedir a Deus, para estar no meio desses irmãos? Talvez você chegou aqui também com essa luta, irmãos. Há pessoas, irmãos, que já receberam Jesus, mas tem isso na sua mente. Ah, mas eu sou um crente, eu entreguei minha vida para Jesus, mas eu pequei ali, eu pequei acolá, e não sou mais digno de ir na presença de Jesus. Isso é uma mentira de Satanás, meus irmãos. Isso é uma mentira do inferno. Porque se você se arrepender verdadeiramente no seu coração, na presença de Deus, se você pedir a Deus em sinceridade e verdade, pelo ato cometido, irmãos, você é lavado, porque o Senhor morreu naquela cruz, irmãos, pelos meus pecados passados, presentes e futuros, irmãos. Porque, irmãos, nós sempre, irmãos, pela nossa natureza, sempre nós vamos ser atraídos pelo pecado, irmãos. O que não pode acontecer é nós vivermos no pecado, irmãos. Mas se nós pedimos perdão ao Senhor, Ele nos perdoa, irmãos. Que foi para isso que Ele morreu por nós. Amém ou não amém, irmãos? E aí, irmãos, como diz o apóstolo Paulo, irmãos, lá no capítulo 8 de Romanos, ele diz, o hino da vitória: quem tentará acusações contra os eleitos de Deus? É Deus quem os justifica. Quem os condenará? É Cristo Jesus quem morreu, ou antes quem ressuscitou, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. Quem nos separará do amor de Cristo? Quem é que vai nos separar do amor de Cristo? É a tribulação, a angústia, a perseguição, a fome, ou a nudez, ou o perigo, ou a espada. Como está escrito:
por amor de ti, somos entregues à morte o dia todo. Fomos considerados como ovelhas para os matadores. Em todas estas coisas, porém, somos mais do que vencedores, por meio daquele que nos amou, porque eu estou bem certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as coisas do presente, nem do porvir, nem os poderes, nem a altura, nem profundidade, nem qualquer outra criatura poderá separar-nos do amor de Deus que está em Cristo Jesus nosso Senhor. E se você crê, glorifique ao Senhor esta noite e diga: nada poderá me separar do amor de Deus. Amém, irmãos? Você pode dizer: nada me separar do amor de Deus. Nada, irmãos. Nada. Porque foi para isso que Jesus morreu. Porque foi para isso que Jesus derramou o seu precioso sangue. Para nos comprar, irmãos. Para nos levar de volta para o Pai. Porque nós estávamos separados dele. Deixa eu dizer uma coisa para você. Deus, ele jamais vai ficar com raiva de você. Não vai ficar, se você se aproximar com ele, dele com o seu pecado. Ele não vai ficar com raiva de você, não. Deus, ele vai se aborrecer e vai se entristecer se você, irmãos, se aproximar dele com o seu pecado e não quiser se libertar desse pecado. E aí Deus vai ficar triste. Se você vai até ele, ele te recebe. Mas o que Deus espera é que a partir do momento que você se arrepende, deixa aquele pecado. Agora, se você não quer deixar o pecado, é isso que vai entristecer o coração de Deus. É isso que vai fazer Deus ficar triste, irmãos. Uma coisa é bem diferente da outra, irmãos. Foi para isso que Jesus morreu, pelos nossos pecados. Então, todos os pecadores, não importa qual é o pecado, não importa, tem que ir até Jesus com seus pecados. E lá tirar o fardo de cima de si. O que entristece a Deus é nós irmos até Ele com nossos pecados, Ele nos perdoar, e nós querermos continuar carregando esses pecados. É isso que vai entristecer o coração de Deus. Quem está compreendendo, irmãos? Um dia desse, irmãos, eu até conversei com um irmão, que é líder, né? E havia uma pessoa, irmãos, que estava na igreja, já havia sido chamado para trabalhar, mas o irmão de vez em quando chegava para essa pessoa e dizia: rapaz, eu caí de novo. E aí, às vezes, as pessoas convidavam esse irmão, e aí ele chegava para esse líder e dizia: rapaz, e agora? Porque eu tenho vergonha de dizer que não vou, porque... Aí esse líder disse o seguinte: você tem vergonha de dizer para o irmão que não vai praticar a obra de Deus porque está em pecado e não tem vergonha de Deus pelos seus pecados? O que Deus espera de nós, irmãos, é que a partir do momento que a gente vá até Ele e deixa os nossos pecados, irmão, a gente não volte a praticar, irmãos, esses pecados. Alguém pode até alegar dizendo assim: não, eu não vou para o culto, eu não vou para aquela igreja, porque eu não vou ser bem recebido, porque eu sou um pecador. Eu quero garantir, irmãos, que nessa igreja aqui, pelo menos é o que eu tenho ensinado. Pelo menos é o que nós ensinamos aqui. Essa igreja aqui, todos são bem recebidos, independente de como ele chegar. Independente, irmãos. Porque a igreja é para os pecadores. A igreja é para os pecadores, irmão. O que foi que Jesus disse? Foi para isso que ele veio, para buscar os que estavam doentes, os pecadores. Foi ou não foi o que Jesus disse? Amém ou não amém, irmãos?
Então Jesus está aqui. Como é que eu não vou deixar os pecadores entrarem? Se nós também somos. Não, irmãos. Qualquer pessoa que chegar aqui não vai ter acepção. Ela vai ser bem recebida. Agora, o que não pode, irmãos, é quando ele começar a andar com Jesus, continuar sendo um pecador. E aí, irmãos, eles foram até Jesus com a chaga que eles tinham, né? A lepra. E nós, irmãos, vamos até Jesus com nossos pecados. E aí, quando eles chegam próximo a Jesus, eles começaram a gritar em voz alta. Deixa eu ver se eu acho aqui o versículo aqui. Versículo 13. E levantaram a voz dizendo: Jesus, mestre, tem misericórdia de nós. Porque aquele que tem a lepra do pecado, a lepra em si, irmãos, ele tem que apelar por misericórdia, porque a misericórdia de Deus é a causa de nós não sermos consumidos. É pela misericórdia dele. E eles gritaram pela misericórdia de Deus. Agora vejam bem, irmãos, a intensidade do grito deles fala da intensidade da dor que eles estavam sentindo. Os irmãos estão compreendendo? Fala da intensidade da fome e da sede de Deus que eles tinham. Porque, irmãos, quanto mais dor nós sentimos, mais sede e fome de Deus, mais nós buscamos a Deus com intensidade. Então, aquele grito deles, Jesus, mestres, é porque eles viam em Jesus ali a única pessoa capaz de livrá-los daquela dor e daquela condição que eles estavam. Tem uma frase que eu gosto, irmãos, é que qual é a intensidade que você tem para conquistar aquilo que está à sua disposição? Qual é a sua intensidade? Você busca Jesus de todo o coração mesmo? Você busca Deus com intensidade mesmo para conquistar, para realizar? Dependendo da sua necessidade, você vai se tornar um extravagante na presença de Deus. Você vai buscar a Deus com intensidade e até ser extravagante mesmo. Você vai perder a linha, você vai se expor de uma maneira até vexatória, porque você não vai ter vergonha de buscar a Deus. Amém? Quem se lembra da mulher cananeia, lá em Mateus, capítulo 15, versículo 25? A mulher cananeia, irmãos, está com a filha endemoniada. Jesus, ele tinha tirado uns dias de folga com os discípulos, e a mulher descobriu que ele estava ali naquela região, e ela foi. E Jesus com os discípulos, ela, porém, veio e o adorou dizendo: Senhor, me ajude. Todo o tempo atrás de Jesus, os discípulos: mestre, vamos mandar essa mulher embora? Vamos mandar essa mulher embora? E a mulher todo o tempo atrás de Jesus: Senhor, me ajude. Olha só a intensidade desta mulher, irmãos. Olha só, irmão, como ela estava, irmãos, de uma maneira se expondo, vexatória mesmo, porque ela necessitava de Jesus na vida dela e da filha dela. Aí Jesus chega até para ela e diz: vê aí. Jesus respondeu: não é correto eu pegar o pão dos filhos e jogá-lo aos cachorrinhos. Fosse qualquer um de nós, dizia assim: rapaz, eu andei tanto tempo aqui me humilhando, e Jesus vem dizer um negócio desse que não pode. Aí ela diz o quê? A mulher disse: é verdade, Senhor, pois os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa dos seus donos. Então Jesus exclamou: mulher, que grande fé você tem. Recebe a tua bênção, que seja feito como você creu. Mas ela foi, irmãos, de uma maneira intensa buscando Jesus, irmãos. Quem se lembra do cego Bartimeu? Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E o pessoal: cala a boca, rapaz, cala a boca, macho. Cala a boca, rapaz. Se expondo de maneira vexatória. Esse cego perturbando: ei, rapaz, cala a boca, rapaz. Jesus, quanto mais as pessoas falavam, mais ele gritava com intensidade, porque ele queria ser curado.
E Jesus ouviu a voz dele. Jesus operou. Quem se lembra, irmãos, no caso daquele homem que tinha um filho epilético, Mateus 17:15, da mesma maneira, foi até Jesus com intensidade. Porque se nós queremos verdadeiramente, irmãos, alcançar do Senhor, nós temos que agir com intensidade, com fé, irmãos, com convicção, buscar a Deus de todo o nosso coração, irmãos. E aí, irmãos, a gente vai se expor mesmo. Vai gritar glória a Deus, aleluia. Vai ter crente que vai achar ruim. Não sei para que isso. Não sei para que isso. Para que essa santidade? Aí você grita mais ainda. Glória a Deus! No louvor, chora, levanta as mãos, grita. Só tem que ter cuidado para não dar uma mãozada aqui no pé do irmão, né? Porque tem gente que às vezes esquece a noção do espaço, né, presbítero? Aí começa, glória a Deus, e louva a Deus, e pá! No pé do irmão, né? Aí tem que ter cuidado só disso. Mas pode se expor, meus irmãos. Pode adorar a Deus com intensidade. Pode glorificar a Deus. Não se preocupe com o que, que os outros vão dizer. Pode dar glória a Deus, aleluia. Pode chorar, pode levantar as mãos, pode orar em voz alta, com intensidade, porque Deus, Ele tem prazer naqueles que o buscam de todo o coração. E aí, irmãos, tem gente, irmãos, que faz que nem Maria. Quando o seu irmão Lázaro morreu, quando Jesus chegou, ela se jogou nos pés de Jesus, se expõe mesmo, assim como Ana, que foi até o altar, chorou, e ali só movia os lábios e chorando na presença de Deus, irmãos. Tem uns que saem da zona da mediocridade mesmo, como Davi, quando perdeu o filho, ali pelo pecado dele e Betseba, ele se jogou no chão, irmãos, ele jejuou, ele chorou, irmãos, e os copeiros ali do rei, os serviçais, tudo vendo o rei daquela maneira, mas, irmãos, aqueles que buscam Deus com intensidade mesmo, não tem vergonha, irmãos, porque sabe que Deus pode operar. E aí, irmãos, eles tomam até uma posição que as pessoas vão criticar, irmãos, que nem Zaqueu, que subiu foi numa árvore, né, irmãos? E aí, irmãos, esses 10 leprosos fizeram da mesma maneira. Saíram gritando na rua, Jesus, Jesus. Se expondo porque eles queriam a cura. Com que intensidade você tem buscado a resposta de Deus para a tua vida? Qual é a intensidade que você tem buscado a Deus na tua vida? É isso que nós devemos, né? Sabe, porque se você ainda não quebrou a sua compostura, né, no sentido de adorar a Deus mesmo, buscar de todo o coração, tem uma coisa que pode estar atrapalhando isso, irmãos, se chama orgulho. Orgulho. Ah, mas o que é que vão pensar? Ah, o que é que vão dizer? Ah, mas aí vão dizer, falar isso de mim. Irmãos, a gente quando vai para a presença de Deus, a gente tem que pensar nos outros, não. A gente tem que pensar em nós e nosso relacionamento com Deus. Amém? Às vezes eu chamo pessoas aqui para o altar, irmãos. Eu sei que tem pessoas que estão precisando. Mas a pessoa não vem, sabe por quê? O que é que vão pensar de mim? O que é que vão falar? Porque eu fui no altar. Porque eu fui lá na frente, as pessoas vão ver. Irmãos, a gente tem que buscar a Deus, irmãos, com intensidade. Tem que buscar de todo o coração, irmãos. E aí, irmãos, o pior é que muitas pessoas estão passando lutas, mas o pior ainda não aconteceu. E eu espero que nunca aconteça, irmãos. Porém, irmãos, essas pessoas, elas só vão intensificar o clamor quando o pior acontecer. Aí elas assim, buscam a Deus mesmo. E aí, irmãos, não é bom quando o dia mal chega, sabe, irmãos? E aí essas pessoas clamam, essas pessoas choram, essas pessoas louvam na presença de Deus. Eles não foram curados logo, irmãos. Essas pessoas, eles foram até Jesus, mas eles não foram curados logo. Amém, irmãos? O que foi que Jesus fez, irmão, com eles? Jesus disse, olha, vamos procurar os sacerdotes. Ao invés de eles receberem logo a cura, irmãos, sabe o que foi que eles receberam? Uma ordem.
Jesus, Jesus, nós aqui. Aí Jesus, vamos buscar o sacerdote, vamos lá. E no processo é que eles foram curados, irmãos. Eles pediram um favor de Deus, irmão, receberam uma ordem. Receberam foi uma ordem. É uma coisa estranha, irmãos. Mas às vezes, irmãos, tem que passar pelo processo. Umas 2 semanas pela manhã, irmãos, aconteceu isso comigo. A pessoa veio me pedir uma ajuda, eu dei uma ordem nela. Fui deixar a Lívia de manhã, às vezes eu passo aqui na padaria, na avenida aqui, para comprar o pão ali. Aí tem uma pessoa, irmãos, que veio até mim. Ela estava naquela condição, né? Não estava, não sei se era bebido. E eu já fiz um trato, eu e minha esposa, a gente não dá dinheiro mais a essa pessoa. A gente pode dar uma comida. Já oferecemos comida a ela, mas ela não quer comida, quer dinheiro. Aí ele veio, eu saí da padaria, me pediu 50 centavos. Quando ele me pediu, eu dei uma ordem nele. Meu irmão, você já sabe o caminho, vá buscar a Deus. Até quando você vai ficar sendo sujeito a Satanás? Vá buscar a Deus, meu irmão. Deixa essa vida. E aí eu vim aqui para a igreja, que eu tinha que ir buscar um negócio. E quando eu saí da igreja, ele vinha, irmão, atrás de mim, enfurecido. Pastor, não sei o quê, e derramou um bocado de coisa aí em cima de mim. Eu disse, oh meu Deus, de manhã bem cedo, o diabo já me afrontando desse jeito. Aí deu 2 mãozadas no carro, irmão. Pá, em cima do carro. Eu, amém, meu irmão, vá buscar a Deus, vá buscar a Deus. Peguei o carro e fui embora. Porque, irmãos, Deus falou no meu coração que se a pessoa quiser passar pelo processo de Deus, ela vai ser transformada, irmãos. Às vezes, irmão, a gente não está ajudando, às vezes a gente está atrapalhando. Porque às vezes Deus está fazendo um processo com aquela pessoa e a gente está entrando na frente de Deus. Os irmãos estão compreendendo, irmãos? Eu já aprendi isso na minha vida, porque às vezes eu sei que Deus está trabalhando na vida de uma pessoa. Às vezes Deus está querendo transformar o caráter daquela pessoa e a gente às vezes quer se meter para ajudar, e aí a gente está atrapalhando Deus, irmãos. Agora, alguém pode pensar assim, irmãos, eu preciso do favor de Deus e Deus vai me dar uma ordem. Cristo deu uma ordem para que, na verdade, para eles que na verdade precisavam de um favor. Querer o favor de Deus ou de alguém sem obedecer o que Deus está ordenando, irmãos, não vai acontecer o milagre, irmãos. É como uma pessoa caminhar numa esteira. A pessoa vai caminhar e nunca vai chegar aonde quer, irmãos. Se movimenta e nunca sai do lugar. Está certo, irmãos? Porque às vezes, irmãos, tem que ter um processo de Deus. Deus, quando nos dá uma ordem, irmãos, a gente tem que obedecer, irmãos, aquilo que Deus ordenou, para que a gente possa alcançar o favor de Deus. Aqueles homens, Deus falou, vai para o sacerdote, e eles começaram a andar. No meio do caminho, eles receberam o favor de Deus, porque obedeceram. E às vezes a gente tem que compreender isso, irmãos. A gente tem que compreender isso, irmão. Isso é um processo. Mas se você ficar doente, Deus, Ele pode, irmão, sim, fazer uma intervenção, te curar. Ou se você precisar de um favor sobrenatural, Ele pode, sim, da maneira que Ele quer. Mas geralmente Deus trabalha pelos processos. Ele tem etapas. Ele age da maneira que Ele quer, como eu falei. Não tem uma fórmula. Mas Deus gosta de agir pelos processos. Foi com o povo de Israel dessa maneira, irmão. Eles saíram do Egito, era para chegar em Canaã em 40 dias. Passaram 40 anos no processo. 40 anos. Porque Deus trabalha dessa maneira. Deus opera dessa forma, irmãos. Tem pessoas que não querem passar pelo processo. Tem pessoas que querem pular o processo, irmãos.
para a gente perder uns quilinhos. No meu caso não, que eu estou em forma, mas aí os irmãos que querem perder uns quilinhos, tem um processo, irmãos. Ó, tem que fechar a boca, tem que fazer caminhada, ou ir para uma academia, tem que correr, e tudo isso demanda sacrifício, amém ou não amém? Mas as pessoas não querem. Não, eu vou fazer uma lipoaspiração. Eu vou tomar aquele remédio que diz que com 2 pílulas eu seco. Não, meu irmão, tem que passar pelo processo. Tem que passar pelo processo. A gratidão, irmãos, é a chave que nos faz continuar na presença de Deus. Diga, a gratidão é a chave que nos faz continuar na presença de Deus. O homem sempre foi ingrato com Deus. Aqui, irmãos, só um voltou para agradecer, só um. Eram 10. 9 voltaram para a vida. Só um. O homem sempre foi ingrato. Desde o Éden. Já pensou, irmãos? Deus pega o homem e a mulher bota no jardim, não falta nada. Tem tudo. Aí Deus chega para o homem e diz assim, ó, tá vendo? Ó, tem mangueira, tem jaqueira, tem uva, tem manga, tem tudo aí. Tem tudo que você quiser. Pode comer qualquer uma. Ó, você só não coma daquela ali. O que o homem faz? O homem que é ingrato com Deus, deixa tudo que Deus deu e vai desobedecer a Deus. Comer só que não podia. É ou não é, irmãos? Ele podia comer qualquer árvore, irmãos, do jardim. Mas ele escolheu comer a proibida. Que é isso, irmãos? Ingratidão. É ingratidão, irmão. A gratidão, irmãos, fez com que aquele homem voltasse. E aquele homem voltou e foi para os pés de Jesus. Porque era grato. Porque era grato. Ele voltou para a presença de Jesus e se jogou nos pés de Jesus. Olha o que diz Colossenses 3,15. Colossenses 3,15. Que a paz de Cristo seja o arbítrio no coração de vocês, pois foi para essa paz que vocês foram chamados em um só corpo. E sejam o que, igreja? Agradecidos a Deus. 1 Tessalonicenses 5,18. Em tudo, quando você tiver com o bolso cheio de dinheiro, dê graças, é? É? Assim que está aí? Quando você estiver cheio de saúde, dê graças a Deus, é? Quando você não tiver nenhuma luta, agradeça a Deus, é? E o que tem dizendo aí? É em tudo, irmãos, é em tudo. É em tudo. Deem graças, porque esta é a vontade de Deus para vocês em Cristo Jesus. É em tudo. É na provação, é na luta, é na alegria, é na paz, é na dificuldade ou não, dê graças a Deus. Você pode fazer isso esta noite? Olha só, irmãos. A gratidão, irmãos. A gratidão, ela tem 3 características. A gratidão vê. A gente vê, né, as pessoas sendo gratas. A gratidão, irmãos, ela fala, irmãos. A gente vê as pessoas falando quando estão agradecidas a Deus. Amém ou não amém, irmãos? A gratidão, irmãos, as pessoas, irmãos, glorificam a Deus. A gente vê, irmãos, as pessoas glorificando a Deus. O ingrato, irmãos, ele jamais vai valorizar aquilo que ele recebe. Ele se esquece dos benefícios rapidamente. Aquelas pessoas, irmãos, foram no caminho, foram curadas, irmãos, mas não tiveram a coragem de voltar, porque já se esqueceram quem tinha feito aquilo com eles, irmãos. Dali mesmo eles já foram viver a vida deles, porque essa é uma característica também do ingrato, irmão. Ele só pensa em si. Ele só pensa em si. E aí ele não tem tempo para agradecer o que os outros fazem na vida dele. De lá mesmo eles já foram embora.
Porque eles só queriam Jesus, irmãos, para receber. Depois que receberam, tchau e bênção. Porque são ingratos. Aquele que voltou, ele voltou e se jogou nos pés de Jesus, agradecendo, porque aquele tinha um coração grato, e o coração grato, ele tem a presença de Jesus na sua vida. A maior parte das pessoas, irmãos, que muitas das vezes vai embora de casa, ela abandona alguns relacionamentos, vai embora da sua vida, irmãos, ou da vida de qualquer pessoa, irmão. A maioria dessas pessoas, irmãos, faz isso porque é ingrata. Muitas dessas pessoas são ingratas quando fazem isso com você, qualquer pessoa. Nós estamos aqui hoje, irmãos, porque nós somos gratos ao Senhor. Amém ou não amém, irmãos? É por isso que nós estamos aqui hoje. Porque nós somos gratos ao Senhor e aos servos dele que ele tem usado nesta casa. Que é por isso que nós somos gratos ao Senhor. Quem tem memória, irmãos, tem gratidão. Quem tem memória sempre vai lembrar de agradecer a Deus. Quem não tem memória, irmãos, recebe o benefício de Deus, uma semana não se lembra mais, não agradece mais, não glorifica mais ao Senhor, porque não tem memória. Da mesma maneira, estou falando do Senhor, mas da mesma maneira com as pessoas. Um dia desse, irmãos, eu fiquei com meus olhos cheios de lágrimas. Há um rapaz que trabalhou comigo na Vicunha, irmãos, e quando eu era encarregado, as pessoas estavam querendo mudar ele de turno, tirar do meu turno e botar no outro turno. A gente trabalhava à noite, queriam tirar ele do turno C para botar ele no turno A. E aí, irmãos, ele veio falar comigo, rapaz, eu não queria sair não, rapaz, porque você sabe, eu tenho minhas coisas do dia e vão atrapalhar minha vida todinha. E aí eu fui brigar por ele, irmãos. Eu comprei a briga dele. Eu briguei com o supervisor, briguei com o chefe do setor, disse, olha, eu não libero o fulano não, eu quero ele comigo. Você pode levar outro, mas eu quero ele aqui comigo. E o chefe falou, rapaz, mas não, ele vai ficar comigo, meu irmão. E aí eu comprei a briga até que eu consegui fazer com que ele ficasse no turno C. Nós nos aposentamos, eu aposentado, ele também se aposentou. Graças a Deus ele tem uma boa vida, vive viajando aí. Filho casado, filho terminou faculdade, no Maranguape. E um dia ele chegou lá em casa de moto, irmãos, à tardinha. Já era até dia de culto. Eu recebia ele, tomei um café com ele. E ele com os olhos cheios d'água, irmãos. E me emocionou também. Que ele olhou para mim e disse, Flávio, eu vim aqui dizer para você, Flávio, que eu nunca me esqueci do favor que você me fez. Eu nunca me esqueci do que você fez pela minha vida. E começou com os olhos cheios d'água. E eu também me emocionei, irmãos. Sabe o que é isso, irmãos? Gratidão, irmãos. Gratidão. Porque quem é grato tem memória, não esquece. Quem é grato tem memória. Porque o ingrato, irmão, sempre vai esquecer. Nunca, o que é que diz o Salmo 103? Não se esqueça dos benefícios do Senhor para a tua vida. Sempre agradeça ao Senhor. Você pode estar passando essa luta hoje, mas não se esqueça o que Deus já fez na tua vida. Não se esqueça. Tenha memória do que Deus já fez na tua casa, do que Deus já operou na tua vida. Sempre glorifique a Ele, sempre exalte o nome dEle. Nunca se esqueça do que Deus e as pessoas fizeram por você. De que Deus e as pessoas que Deus usou para lhe abençoar. Nunca se esqueça. Nós que recebemos de Deus o amor, recebemos a graça, a salvação, todas as bênçãos espirituais, não podemos nos esquecer de louvar e render graça a esse Deus. O que Ele tem feito por nós deve nos motivar a cada dia mais nós nos aproximarmos dEle com todo o coração agradecido. E não nos esquecer, irmão, do que diz em 1 João 4,19. Nós o amamos porque Ele nos amou primeiro. Ele foi quem nos amou primeiro. Ele que decidiu por morrer por nós. Por
Por isso, não se esqueça daquilo que Deus tem feito por você. Não se esqueça de ser grato a Deus. Sempre louve a Deus. Eu não sei como foi o seu ano de 2023, nós estamos chegando no final. Mas glorifique ao Senhor, agradeça a Deus. Porque eu tenho certeza que no meio das lutas que você passou, Deus interviu na tua vida. Deus operou na tua vida. Deus agiu na tua vida. Amém? Você pode louvar a Deus esta noite?